Assim, a sessão ela vai ser gravada depois, a gente disponibiliza no YouTube. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo que está aqui. O tema que a gente decidiu trazer para a mentoria hoje foi sobre investimentos. Acho que a discussão aqui é muito focada para quem quer entender esse mundo de investimentos, qual que é a jornada para buscar investimentos. E a gente decidiu trazer duas pessoas, Maria Rita, da Anjos do Brasil, e do Mulheres Investidoras Anjo, e a Natália, da Holistics, que é uma startup que foi investida pela Anjos do Brasil. E aí o legal da conversa de hoje é que vocês vão ver as duas visões de quem está fazendo no bastidores com o olhar de investidor e quem está no papel aí da empreendedora buscando os investidores. Meninas, vou pedir para quem tiver dúvida, pode jogar aqui no chat, a gente vai pegando as dúvidas ao longo das apresentações. Acho que as meninas vão fazer uma breve apresentação de 15 minutos cada, mas vocês podem já ir colocando as dúvidas aqui no chat. Depois a gente resgata todas as dúvidas e fiquem à vontade também no momento de eu resgatar a dúvida, vocês também ligarem o microfone e aí vocês podem explanar a dúvida melhor, tá bom? Gente, então, para começar, vou pedir aí, Maria Rita, está com você, para você falar um pouco mais de investimento anjo, como que funciona, e acho que talvez a gente tenha aqui algumas convidadas, alguns participantes aí, que elas não sabem o que é isso, então, vamos lá. Obrigada, Célia, obrigada pelo convite. Assim, você sabe que eu tenho um carinho especial pela Rede Mulher Empreendedora, uma admiração enorme pelo trabalho que a Ana e você vem fazendo, então, para mim, é sempre um prazer falar disso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que aí vocês conseguem ver melhor, e eu vou tentar fazer uma explicação que vai ajudar todo mundo. Quem não sabe nada, quem já sabe mais um pouco, vamos ver se eu consigo, depois vocês me contam, tá bom? Então, a gente vai falar, como a Célia disse, de captação de investimento anjo, né? Bom, eu sou a Maria Rita, eu sou diretora executiva da Anjos do Brasil, eu fundei o MIA, que é um movimento para que a gente possa trazer mais investidoras mulheres e apoiar mais empreendedoras. A Anjos, para quem não conhece, é uma organização sem fins lucrativos de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação. A gente faz três coisas diferentes. A gente é uma rede de investidores, uma rede muito grande, a maior rede do Brasil hoje, com mais de 460 investidores, uns 12% são mulheres, está melhor do que era há alguns anos, mas não está bom ainda como a gente gostaria, mas uma hora a gente chega lá. Mas a gente atua muito com criação de cultura e conhecimento sobre investimento anjo, e a gente trabalha também com políticas públicas. Mas vamos lá. Eu sempre digo que eu sou filósofa de formação, se vocês não sabem. Então, para mim, a coisa mais importante que a gente tem para entender qualquer coisa é entender conceito. E o conceito de investimento anjo, ou o conceito de venture capital em geral, também pode ser resumido assim, né? A tradução que a gente usa para venture capital, que é o termo em inglês, em português, seria capital empreendedor. É quando a gente junta duas coisas. A primeira coisa é capital, né? Afinal de contas, é investimento. Então, tem que ter dinheiro envolvido. Mas não é um dinheiro que vem sozinho. É um dinheiro que vem com valor agregado, que vem junto com a experiência, com os contatos, com a rede de relacionamento do investidor. Então, vem com muito apoio para os empreendedores e para as empreendedoras. Na hora que você tem isso na cabeça, todo o resto começa a fazer sentido. Pelo menos para mim, eu espero que para vocês também. Então, como eu já falei, investimento anjo, ele não está solto no mundo, não é uma coisa que acontece sozinha, mas ela está dentro desse conceito mais amplo de investimento em startups ou de venture capital, que começa ali com muitos tipos de apoio, como aceleradoras, como incubadoras, como o próprio dinheiro dos empreendedores, de subvenção, passa pelo anjo e depois continua-se com esse processo de captação em várias etapas por fundos de investimento. Tem vários tipos de fundo. E se a gente quiser explicar de uma maneira simples a diferença entre um investidor anjo e um fundo de investimento, é que o anjo põe a mão no próprio bolso e usa o seu capital próprio. O fundo de investimento vai captar de terceiros e ele tem um gestor profissional que faz a aplicação desse dinheiro. Então, por isso, eles têm um bolso bem mais fundo do que o nosso, eles têm muito mais capital para poder investir, né?
E uma coisa que é importante, e por isso que eu coloco logo aqui na sequência, para todo mundo entender, para vocês todas estarem preparadas, é que o funil para captar investimento, ele é muito afunilado mesmo, ele é um funil muito grande. No mundo e no Brasil, de cada 100 startups que buscam investimento, em geral, uma só é investida. Por que eu estou falando isso? Porque é importante entender essa lógica, entender esse processo para poder dar mais chance da sua startup conseguir captar. Né? Não é uma coisa que você vai fazendo e pode dar certo. Não. Se você for fazendo e pode dar certo, provavelmente não vai dar certo, você não vai conseguir ter sucesso na captação. Então, é super fundamental que você entenda como esse processo funciona. E aí, eu acho que tem duas perguntas geradoras, né, que tem que estar na cabeça das empreendedoras e dos empreendedores sempre que eles vão buscar. A primeira coisa é saber se eu preciso mesmo de um investimento. Né? Dinheiro parece sempre bom, mas dinheiro não é sempre bom. E nem todo dinheiro é igual. Então, eu preciso entender muito bem isso, fazer um planejamento, saber para que eu quero esse dinheiro, como que eu vou usar. E a partir daí, da hora que eu entendi que eu realmente preciso, porque pode ser que na etapa que vocês estão, vocês não precisem. É importante saber isso. Você tem que decidir qual é o melhor investidor. Porque lembra, capital e valor agregado. Dinheiro é todo igual, dinheiro é commodity, mas o valor agregado não é. Existem investidores que são melhores para o seu negócio específico, para o seu perfil de empreendedora, para a forma como você se coloca, para o que você precisa. Então, é super importante, dentro de todo o processo, você ter essas duas perguntas na tua cabeça e ir respondendo as mesmas. Quando que você deveria buscar investimento anjo? Quais são as razões que a gente considera corretas? Sempre lembrando, né? Eu adoro fazer um disclaimer, isso é o nosso ponto de vista. Cada um tem o seu, mas a gente está compartilhando com vocês o resultado de muitos anos de experiência. Então, você não vai buscar investimento anjo quando você só precisa de fluxo de caixa. Existem outras formas de resolver isso. Você também não vai buscar investimento anjo quando você só precisa pagar salário, né? Ou para desenvolver um protótipo. Para isso, existe aí toda uma série de outros instrumentos de acesso a capital, quando você precisa, para que você possa viabilizar o seu negócio. A gente entende que o bom para buscar investimento anjo é quando você está ali naquela construção de Product Market Fit. Palavra complicada por uma coisa muito simples. Quando você tem um mercado e o teu produto que estão combinando, já deu certo, você já entendeu qual é o produto para o teu mercado, qual é o mercado para o teu produto, você já começou a entender precificação. Quando eu digo entender, não é entender perfeitamente. É claro que você vai melhorando isso ao longo do tempo, mas você conseguiu pelo menos partir uma base. É dinheiro para a hora de escalar, para começar a crescer muito rápido. E uma coisa que a gente sempre diz é para você não estar no limite do caixa. Porque quem está no limite do caixa, está precisando de dinheiro, pega o pior dinheiro do mundo. Porque está precisando tanto para pagar a conta amanhã que não sabe escolher bem. Vocês viram que durante todo o processo, o que eu estou dizendo é que vocês precisam, podem e devem escolher. Os empreendedores e as empreendedoras são o centro de todo esse processo. Pode parecer que o investidor é muito importante, mas na verdade não é. Se não existirem empreendedoras maravilhosas, com negócios incríveis, a gente não tem onde investir. Então, são vocês que têm que sempre fazer essa escolha. Como é que a gente consegue se preparar, né? Se preparar nesse momento até chegar na hora de fazer uma apresentação, de falar com o investidor? A primeira coisa é fazer um planejamento, né? Fazer um planejamento claro, que vai ser um planejamento financeiro, vai ser um planejamento de como eu vou usar esse meu capital, de qual é o mercado que eu quero atingir, qual é o potencial, quanto eu quero crescer. Aí tem muita gente que me fala assim, mas Maria Rita, startup muda, vai pivotar, vai transformar, como que você está me falando para planejar? A gente sabe que vai mudar, mas um bom planejamento, ele tem premissas que justamente te permitem mudar muito melhor, e é isso que o investidor vai ver. Ele não está preocupado se o número que você colocou lá é 200 ou 250, ele está preocupado se a lógica do que se combina com esse faturamento que você está esperando faz sentido em todo esse planejamento. Então, é fundamental que você se planeje. A segunda coisa que vocês devem fazer, do meu ponto de vista, é pesquisar referências. Né? Quem são os investidores que investem no meu tipo de negócio? O que eles sabem e o que eles não sabem do meu mercado? Né? Eles são éticos ou não são éticos? Eu posso encontrar uma outra empreendedora para me dar uma dica, para me ajudar? Né? Quais são as rodadas que estão acontecendo no meu mercado? Descobrir isso tudo.
Uma coisa que é muito bacana em termos de preparação é encontrar potenciais investidores que já sejam seus mentores. Eles ainda não colocaram dinheiro, mas eles estão conhecendo aí o teu negócio, estão entendendo, estão ajudando, estão dando dicas, e isso vai ajudar muito para vocês no processo de preparação. E aí, você faz todo esse outro trabalho de preparar mesmo, de estar pronto para aquele dia. Não só com o pitch. Vocês vão ver que eu vou colocar daqui a pouquinho os materiais que a gente precisa. Mas ele é uma das coisas. Eu vou estar pronto, eu me sinto seguro. Aí, até como a gente está falando para uma audiência muito de mulheres, estar pronto não é estar perfeito, tá? A gente não precisa ser perfeita para fazer nada na vida, até porque a gente nunca vai conseguir isso. Mas é estar bem, estar confortável. Sabe aquela sensação que a gente olha e fala, eu fiz a minha lição de casa, eu fiz o meu trabalho bem feito? É só isso que eu estou dizendo, né? Não é estar perfeito, a gente sempre tem que seguir mesmo com tudo isso. E o que a gente olha, né? Quais são as realizações que a gente espera quando, como investidor, que tenha numa startup para que a gente possa investir? Primeiro, ter um MVP rodado. Investidores anjo dificilmente apostam numa ideia, né? Ideias não valem nada. Então, você tem que ter feito pelo menos alguma coisa. E hoje é um tempo que a gente tem muito acesso à tecnologia, muito acesso a muitas coisas que permitem a gente fazer muita coisa e a gente testar o nosso produto com quase nada, com muito pouco. Né? Depois a Natália vai contar como elas testaram o mercado, criando um Instagram e começando a ver com que o público delas interagiam. Depois, como elas lançaram um primeiro produto super difícil de ser vendido, ela conta depois qual é, mas que eu adoro, eu uso direto. Elas fizeram muita coisa com muito pouco no começo. Né? E a segunda coisa é ter métricas. A gente se esquece do quanto números são importantes, o quanto são métricas. O investidor vai olhar para isso. Acompanha isso para o teu negócio e mostra para o investidor. Ele vai ficar muito mais seguro de ver o que você já fez. Outra coisa que a gente vai olhar muito é tamanho de mercado. Esse tipo de investimento de capital empreendedor não é para mercados muito pequenos, né? A gente já falou que o funil é grande para vocês, empreendedoras, mas o funil também é grande para os investidores. De cada 10 startups que eles investem, eles perdem o capital em mais ou menos umas 5. E é uma ou duas que pagam o portfólio. Então, eles precisam de um mercado grande. A outra coisa que muitas vezes a gente não percebe é se a gente está com um cap table organizado. Cap table simplesmente é a participação acionária de todo mundo. A gente não gosta, por exemplo, que tem um sócio ou uma sócia que não trabalha, que não está ali na empresa, que até foi importante no comecinho, mas que agora está longe e que ainda tem 20%, 30% da empresa. E depois a gente também vai querer, preferencialmente, um time completo. Ninguém é bom em tudo, então precisa ter gente boa para vender, boa para fazer o produto ou serviço acontecer, no mínimo. Então, a gente também vai olhar tudo isso. Né? Tem uma série de coisas que você vai ter que preparar. E o mais importante de tudo isso é que ele seja prático, simples e sincero. E por que a gente coloca esse sincero? Porque, mais do que tudo, a gente investe em pessoas. Né? O negócio vai mudar. As pessoas têm que ser capazes de fazer isso. Então, a gente quer ver vocês, empreendedores e empreendedoras, por trás de tudo isso, por trás de um pitch deck, por trás de uma planilha de apresentação, por trás de todas as informações que vocês mandam para a gente. Né? Quanto que anjos investem? Né? Anjos investem tipicamente no Brasil entre R$200 mil e R$1 milhão numa rodada, com vários anjos. Cada anjo individualmente põe muito menos do que isso, de 20, 30, 40 mil reais. Para co-investimentos, a gente consegue até muito mais do que isso, até 2,5 milhões. E a gente faz algumas rodadas grandes. O ano passado, a gente teve algumas rodadas grandes. A própria Listics é uma delas, a Speedbird é outra. Rodadas que passaram de R$2 milhões. Mas não é o TIP. Esse 200 até 1 milhão é um intervalo. Normalmente se demora mais ou menos na avaliação dos investidores, mais ou menos a gente faz uma avaliação dentro da Anjos de 1 mês, com 3 etapas, se apresenta num encontro e a captação demora de 3 a 5 meses. Então, todo aquele processo de preparação que eu disse para vocês, o ideal é começar 8 meses antes. Dá tempo de fazer com calma, dá tempo de não estar com a corda no pescoço, de poder escolher bem. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu procurei fazer uma apresentação bastante dinâmica para a gente poder ter tempo para sanar as dúvidas. E se você tem um projeto super bacana, manda o seu projeto para a gente. A gente está sempre buscando bons projetos de empreendedoras. É isso, Célia, com você. Obrigada, Maria Rita. Já volto contigo para algumas dúvidas
E agora eu vou chamar a Natália. Natália, enfim, ela tem uma empresa super legal. Eu já sou cliente dela. Ai, que legal, que bom. Sou cliente, eu tenho raspador de língua, Ai, eu tenho também a escova. Natália, vou legal. deixar para você E agora contar. tem que testar o Golden Mix, que eu adoro Ah, também, sim, café. já vi também. E já tem várias outras coisinhas, enfim. Já estou de Mas, olho. E eu sigo super suas dicas também. ai, que bom, fico feliz. Então, pessoal, Natália, vou pedir então para você compartilhar sua jornada aí. tá, eu fiz assim, estruturei um pouquinho diferente, eu que pensei em fazer uma coisa um pouco mais informal, né? Tá bom. Não, nem criei apresentação nem nada, e minha ideia aqui é um Bem. pouco contar como eu fiz, né? Como a Holistics fez, porque eu acho que eu não tenho a resposta para todo mundo, e digamos que não é que eu sou uma empreendedora serial que posso cagar regra, digamos assim, e contar como vocês vão fazer. Então, eu prefiro contar como a gente fez a nossa história, e eu acho que espero aí inspirar mais algumas pessoas. E assim, eu também queria muito agradecer a sua oportunidade, porque eu sempre falo aqui que uma das minhas grandes motivações intrínsecas, né, é realmente abrir mais possibilidades para as mulheres, né? Realmente é mais difícil para a gente, sim, né? Na América Latina foram investidos 4,4 bilhões de dólares ano passado em startups por fundos de investimento, sendo que 0 foi para startups só de mulheres. É uma coisa assim realmente desproporcional. E quando você vai para investimentos em startups que tem pelo menos um fundador, sobe um pouquinho, sobe para 14%, mas continua sendo muito pequeno. E nesse sentido, eu queria até compartilhar uma história que não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas a metáfora dela é muito legal, né? Eu tenho uma sobrinha de 7 anos e hoje ela é jogadora número 1 de golfe na categoria dela, no mundo. Ela é campeã mundial. Ela começou a jogar golfe, ela tinha nem 3 anos de idade, lá no Clube de Golfe de Brasília. O nome dela é Bela Simões, se vocês quiserem seguir. E ela começou a jogar golfe, brincando um pouco no campo de golfe, e todo mundo reclamava. Era a maior dificuldade levá-la para o campo de golfe, todo mundo reclamava, colocava todas as dificuldades possíveis para ela jogar golfe. Só que ela gostava, meu irmão continuou levando, enfim, ela começou treinando, meu irmão insistia, né? Arrumou um professor particular porque não tinha escolinha de golfe, e ela foi melhorando. Cada vez que ela ia melhorando, ela começou a jogar campeonato de golfe, as coisas iam facilitando um pouquinho no clube de golfe, né? Eventualmente, né, quando chegou o momento, né, passando os anos, ela virou campeã mundial nos Estados Unidos, ela foi recebida no campo de golfe de Brasília com faixa, tipo, Bela, te amamos, sendo que antes ninguém, né, era a maior dificuldade. Hoje tem escolinha de golfe para crianças no clube, tem 35 alunos e fila de espera. Sabe? Ou seja, o que aconteceu? A Bela quebrou barreiras, né? O que ela precisou ser um modelo porque não tinham modelos, né? Não tinha quem eles se inspirarem, alguém para justificar, né, aqueles movimentos. E nesse sentido eu vejo a Holistics muito assim, né? Eu acho que a gente quer ser uma empresa grande, rentável e que faz as coisas diferentes de uma maneira sustentável para a gente quebrar essas barreiras, né? E vão ter que ter, assim, realmente outras startups para estarem liderando esse movimento, porque sim, é difícil, mas a mensagem aqui é que é possível, é difícil, mas é possível. E aí, nesse sentido, já entendendo, né, que esse caminho seria bastante complicado, eu mapeei um pouco a estrutura de uma forma que a gente fosse sendo validada ao longo do caminho, né? Porque é verdade que eu acho que outras startups, principalmente em setores como SaaS, né, software, enfim, muitas vezes levantam mais dinheiro que a gente levantou no business plan, né? De fundo diretamente, ok, mas a gente olhou para dentro e falou, não vai ser assim. Então, a gente começou com bootstrapping. Então, vou fazer até o timeline da Holistics, né? A gente começou em 2019, no comecinho, né? Eu um pouco me associei à Nicole, então, nesse sentido, é muito importante, assim, os co-founders, né? As pessoas que você escolhe para fazer com você. Eu não faria sozinha, nunca, tipo, realmente, eu amo poder compartilhar com a Nicole, eu acho que a gente só é tão forte assim porque a gente é muito complementar. E nesse sentido, eu um pouco assumi essa cadeira, né,
de levantar o capital, enfim, mapear essa estrutura. E eu cuidei muito disso desde o começo. Então, a gente começou a trabalhar junta. A ideia, no começo a gente fez o que eles chamam bootstrapping, né? A gente colocou o dinheiro que a gente tinha guardado, e não estou falando muito dinheiro, tá? Era coisa, enfim, sei lá, 40 mil reais entre as duas, porque a gente não é que a gente é rico, então a gente colocou todas as nossas economias para pelo menos ter um Instagram bonito. Então, o primeiro dinheiro foi assim, pagar designer, enfim, para poder, e a gente fazia o próprio conteúdo. E a ideia era realmente validar a questão da demanda do wellness, né? Então a gente falou, poxa, para falar com qualquer investidor, eles querem ver métrica. Qualquer métrica, né? Vai falar qualquer métrica não, mas vai, tração. Quer métrica, ver se o negócio funciona, a gente falou, poxa, como que a gente prova esse modelo de conteúdo e monetizar com produto, né? A gente falou, a gente vai ter que lançar um produto, mas tem que ser um produto relativamente fácil de lançar, né? Então, a gente, como MVP, que a Maria Rita falou, né? Minimum Viable Product, né? Então, realmente, o produto mais fácil para a gente lançar, a gente pensou no raspador, né? A gente falou, tem tudo a ver com o que a gente está falando, é da Ayurveda, a gente consegue relativamente colocar. Então, assim, no começo eu comprei, não sei, eu acho que 30 raspadores, para vocês terem MVP mesmo. E a gente fez o carrinho de pagamento lá no blog, PagSeguro, os pais da Nicole faziam entrega, enfim, realmente MVP. Só que o negócio começou a vender, né? Aí, de repente, quando sem marketing, sem dinheiro de marketing, a gente não tinha nada, aí vendeu, sei lá, 200 raspadores. E aí, nosso dinheiro lá para pagar os designers, os posts bonitinhos, já estava acabando, né? E a gente falou, poxa, vamos precisar de dinheiro, a gente não tem. Não conseguimos ir para Anjo ainda. E a gente, enfim, a gente nunca empreendeu, né? As pessoas vão fazer um due diligence, vai colocar isso em xeque, né? A gente não tem tanta métrica. Vamos tentar convencer a nossa rede antes, os famosos friends and family, né? Porque pelo menos a hora que eu chegasse para falar com o Anjo vai falar, não sou o primeiro a entrar nesse barco, né? Teve friends and family. E o Friends and Family, realmente a gente buscou nessa rede, e olha, não precisa ter uma rede de gente rica, são tickets pequenos, né? Se você tiver amigos que vão colocando tickets pequenos, e para ser muito sincera, assim, realmente os primeiros investidores foi gente da minha família, meu primo, enfim, só que aí quando eu ia falar com terceira pessoa, eu falava, já temos investidores. Não precisa saber que é meu primo, vai, né? Tipo, enfim, aí a gente conseguiu aí 8 investidores Friends and Family, mas de qualquer jeito a gente sempre cuidou do cap table no sentido de que, apesar de que era Friends and Family, eu tô tadinho, meu primo, ele é formado em ciência da computação, então eram pessoas que podem aportar, né? A gente sempre procurou aqueles amigos que tinham algum know-how de negócio que poderia ajudar a gente, ou um network que eventualmente poderia ajudar a gente. Então a gente mapeou dessa forma, né? E uma coisa muito importante que eu cuidei naquela época, né, é questão de diluição, que é um erro que muita gente faz. Entre Friends and Family, o Friends and Family muitas vezes não entende que você fala assim, então tá, você vai me dar 50 mil reais, 100 mil reais, que seja, para 0,5% da minha empresa. A pessoa fala, como assim? Tá louca? Quero 15%. Né? E aí é uma coisa muito importante, você não pode diluir, porque depois você não consegue diluir lá na frente e depois você não consegue. Um fundo não entra porque você já está com esse cap table desproporcional. Então, nesse sentido, depois a Maria Rita pode até me complementar, mas eu sugeriria tentar manter os Friends and Family até seus 5% mais ou menos da empresa. No máximo, sabe? Às vezes, se for mais dinheiro, um dinheiro significativo, você pode subir um pouquinho, mas não diluir mais que isso, senão pode impedir que sua empresa chegue ao próximo ponto, por uma besteira de cap table, tá? E eu tenho amigas que realmente não conseguiram captar por causa disso, de verdade. Aí, depois que os Friends and Family entraram mais ou menos em setembro, e nisso a gente foi validando a questão lá do raspador, mostrando, a gente foi tentar outro produto com o dinheiro dos anjos, a gente conseguiu contratar uma pessoa e alguns freelas, mais freelas, né? Porque antes era só eu e a Nicole, o bootstrapping, então com o dinheiro dos Friends and Family, a gente conseguiu contratar um pouquinho mais de pessoas, né? Para ajudar a gente. E aí a gente trouxe mais 2 produtos, aumentamos um pouquinho de métricas. Não é que estávamos vendendo loucuras, mas quando a gente começou a falar com anjos, a gente já tinha, né, uma apresentação com um racional muito bem definido, né, com um case, com estudo de mercado, né,
com o business plan, como a Maria Rita falou, você não precisa saber exatamente no detalhe quanto você vai gastar com cada caneta do escritório, mas você consegue ter uma ideia realmente do unit economics, né, de quanto que são os seus COGS, enfim, no meu caso tinha COGS, né, tem muita empresa que não tem, mas enfim, o unit economics geral e para onde você vai querer dar os tiros, né? Então, a gente já chegou mais preparada nesse sentido para falar com os anjos, com um pouquinho de tração, já faturava um pouquinho. Quando eu falo pouquinho, era realmente o faturamento de, sei lá, 20 mil reais por mês. Não, isso não é muito significativo. E aí, a gente fechou uma rodada com os anjos em abril de 2020. Gente, foi duro, assim, foi muito dura essa rodada, porque foi vindo o Covid quando a gente estava fechando. A gente sim que falou com os fundos também. Então, é o que a Maria Rita falou, tem que ter resiliência, porque você fala com 100 pessoas para conseguir um sim. Então, assim, é um soco na cara atrás de soco na cara, e você tem que ficar igual, eu brinco, era igual o boneco do posto, né? Você vai, levanta e vai de novo. E tem que chegar com a mesma energia, né? Acreditando, você não pode deixar de acreditar. Então, nesse sentido, eu até sugiro realmente fazer o business plan que você realmente acredita, assim, tentar que não seja... Olha, mulheres geralmente são mais conservadoras em números, mas se isso vai te passar mais confiança na hora de falar, eu, Natália, prefiro colocar números mais conservadores e falar com mais propriedade. Agora, por exemplo, a gente está falando com fundos de investimento, né? E muita gente falou assim, nossa, com esses números, você já pode estar pedindo não sei quantos milhões de dólares. Eu ajustei, porque eu não estava falando segura pedindo aqueles números que estavam me aconselhando. Né? Então, eu preferi ajustar e falar o que eu achava, né, que eu conseguia falar com a boca cheia, digamos assim. E aí, em abril, né, a gente conseguiu essa rodada de anjos, não conseguiu fechar tudo que a gente queria, tá? A gente, na época, estava querendo levantar pelo menos lá, $1 milhão, enfim. E aí, só que veio o Covid, inclusive muito anjo que tinha se comprometido na época a investir, acabou não investindo, porque, como eu te falei, foi na época que a bolsa começou a cair, então teve gente que falou, olha, agora eu já não entro mais. Então, foi realmente assustador, né? Mas a gente conseguiu, colocou esse dinheiro para dentro e foi trabalhando. E aí a gente foi melhorando, então foi vindo mais investimento anjo. Então, a gente realmente, nesse sentido, conseguiu fazer por etapas. Então foi bacana, assim, a gente fez um veículo que desse para fazer por etapas e não precisava ser tudo de uma vez. Mas uma coisa muito importante, que eu acho que eu demonstrei esse pânico para a Maria Rita a primeira vez que a gente conversou, foi que a gente estruturou de uma maneira que foi sindicado, né? Porque os Friends and Family são 8 pessoas, mas 8 pessoas que me deram muito trabalho. Eu tinha que falar com cada um deles, e com cada um deles no cartório, enfim, pegar na mão. Então, me dava muito trabalho. Quando me falaram investimento anjo, falaram, 50 pessoas investindo, eu falava assim, gente do céu, eu não vou mais fazer nada na minha vida. Eu vou ter que ir atrás dessas pessoas e, tipo, falar um com um, não vai dar certo, não vai dar certo. A Maria falou, calma. Por isso que existem as redes de anjo, né? A gente vai fazer um sindicato de todo mundo. Eventualmente você vai falar com uma ou com as pessoas que você quer, óbvio, né? E aí organizou nesse sentido. Então, eu gostei muito de toda a experiência com essa rede de anjos. E eu tenho, em geral, assim, os anjos aportaram muito para a gente. Eu tenho uma experiência muito boa. Assim, hoje a gente tem mais ou menos 50 anjos na rede. E como a Maria Rita falou, é muito legal ter uma rede de pessoas que aportem alguma coisa, né? Que podem, nem que seja conhecimento ou network. Por exemplo, hoje metade do portfólio da Holistics eu importo. Eu, Natália, nem a Nicole, nunca tínhamos feito uma importação na vida. Para começar, você vai importar e o chinês fala assim, ex-work, FOB, radar, o que você está falando? Eu não tinha ideia do que estavam falando. Aí eu falei, Cássio, né, que o Cássio é o presidente da Rádio do Brasil, irmão da Maria Rita, enfim. Eu falei, Cássio, pergunta aí na rede se alguém sabe de importação. Aí, assim, não deu 10 minutos, apareceram 3 anjos, um deles tinha uma trading. Hoje é como se eu tivesse uma equipe de importação dentro de casa, porque esse anjo me recebeu de tapete vermelho, com os interesses totalmente alinhados, né? Porque ele é um investidor nosso, então, assim, eu tinha a segurança de que não estavam me cobrando mais do que deveria, enfim, esse apoio.
E hoje, enfim, faço importação direta de uma forma super profissional. Aí, outro exemplo de como anjos me ajudaram, né? Chegou o Covid, a gente no Holistics é muito preocupada com o sourcing, né? Da onde vêm nossos produtos, a qualidade, como que esses trabalhadores estão trabalhando, e é difícil quando você tem um fornecedor lá na China, né? E a ideia inicial, quando eu estava em 2019, era eventualmente eu pegar um avião e visitar nossos fornecedores, enfim, desenvolver aquele relacionamento. Veio o corona. E como que eu vou saber que essas pessoas são sérias? Aí a gente jogou na rede também, descobrimos, né, temos um investidor que é VP de Supply Chain da Kraft Heinz na Ásia. Né? Então, a gente entrou em contato com ele já ajudou a gente a fazer essa diligência. Então, para a gente tem sido muito bom, né? Eles sempre apoiaram. Agora, a gente está num momento, né, de ir para falar com fundos, falar a verdade, e a gente hoje já chega com bastante mais solidez, né? Porque a gente teve esse apoio com anjos antes. Isso sempre cuidando do cap table, enfim, e é uma coisa que os fundos, eu reparo, eles são muito preocupados com essa questão do cap table, né? Que tenha um cap table organizado, que não seja um monte de pessoas misturadas direto no capital social, enfim. Acho que esse é um pouquinho da minha experiência com anjos, não sei se era começar a tirar dúvidas. Porque agora, olha, eu ainda não tenho investidor de fundo, então não posso começar a seguir isso aqui. Só digo que é difícil. Espero que ano que vem eu te conte mais. Natália, muito obrigada aí por compartilhar a sua jornada. Eu nem te interrompi, mas eu acho que tem muitos comentários interessantes do que você falou. Acho que todo mundo aqui deve conhecer aquele programa de TV, o Shark Tank, que ele é interessante no sentido de divulgar, né, essa proposta de você fazer um pitch, buscar investidores. Ao mesmo tempo, ele tem um ponto difícil que lá eles mostram aquela coisa assim, eu te dou 100 mil reais e eu fico com 50% dessa empresa, que não é o que acontece na vida real, o que não deveria acontecer na vida real, não é a proposta do investidor anjo, né, que é o que você está falando da preocupação do cap table. E, bom, mas acho que tem algumas coisas aqui, muitas dúvidas que as meninas colocaram, e eu queria começar a puxar essas dúvidas para vocês responderem. A primeira dúvida que veio foi do Edivan. O Edivan, acho que ele deve ter uma organização, né, alguma ONG, e aí ele perguntou se investimento desse tipo ele tem para OSCs, né? Então, organizações da sociedade civil, empreendimentos de impacto social. E ele queria saber que tipo de critério que esses investidores eles pegam. Oi. Investimento anjo não é para organizações da sociedade civil, não é para organizações sem fins de lucro, tá? É para negócios. Podem ser negócios de impacto social. Por que isso? Porque o investidor, isso é investimento. Então, o investidor espera um retorno desse investimento. E para isso, você tem que poder vender essa empresa depois de um tempo, para que o investidor tenha o retorno do capital que foi investido. Então, se você tem uma organização da sociedade civil, uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, tem uma série de outros caminhos para você buscar captação, né? A gente até tem uma investida dentro da rede da Anjos do Brasil, que chama Incentive, que ela justamente faz a conexão entre empresas que podem usar benefícios fiscais e organizações sem fins lucrativos. Então, tem vários outros caminhos, mas não é de investimento anjo. E eu prefiro ser muito direta e clara, porque aí você não perde seu tempo buscando uma coisa que não vai funcionar. Tá certo, tá certo. Maria Rita e Natália, tem algumas dúvidas aqui também relacionadas mais ao tipo do negócio que é interessante para investidores anjo, né? Então, deixa eu pegar aqui, a Aline, que ela questionou que imagino que ela deve ter uma agência de comunicação, e aí ela estava perguntando se isso é interessante, mas a gente também tem a Mildma Lima, que falou sobre uma empresa que dá palestras, né?
acho que vale a pena vocês compartilharem, Maria Rita, o que vocês buscam, que tipo de produto, serviço, e ao mesmo tempo a Natália também falar o que foi que ela ofereceu aí para os investidores, o que ela mostrou que chamou a atenção dos investidores. Eu acho que é muito legal essa pergunta, eu acho que a Natália consegue completar muito bem, porque poderia parecer que o negócio da Natália é um negócio tradicional, né? Que a Holistics é uma empresa tradicional, que vende, afinal de contas, produtos, raspador de língua, leite de coco, e com uma pegada de Ayurveda, mas não é. Ela é uma empresa extremamente inovadora, e acho que é legal a Natália compartilhar por que ela é tão inovadora. Mas, assim, o que a gente busca? A gente não investe em negócios tradicionais, a gente investe em negócios que têm uma inovação, que estão num mercado que cresce muito e que está em transformação. Então, essa é a diferença. Pode parecer muito tradicional, mas não é. Então, você precisa olhar algumas coisas. O que eu faço de diferente? Qual é o meu diferencial em relação à competição, aos negócios que já existem? Por que eu resolvo um problema de uma forma diferente, né? A segunda coisa que você vai ter que olhar é esse negócio tem capacidade de crescer muito rápido. Então, por exemplo, se eu tenho uma consultoria, é muito difícil eu poder crescer. Eu vou ter que ter muitos novos consultores para atender muitos novos clientes. Agora, se eu tenho, por exemplo, um software de inteligência artificial que ajuda outros negócios, de uma forma até similar que uma consultoria poderia fazer, aí eu posso crescer bastante. Então, essas são algumas características que são fundamentais você conseguir olhar para se diferenciar. Então, investimento em venture capital, seja anjo, seja fundo, não é para empresas que não tenham inovação, você precisa ter inovação, precisa ter um mercado amplo, precisa ter capacidade de escalar. E aí eu acho legal, Natália, se você puder contar, por que a Holistics é tão inovadora? Nesse sentido, assim, foi um slide que chamava muita atenção dos investidores, que a gente explicava um pouco como que a gente trazia produtos, né? E quais produtos que a gente trazia para esses clientes. Nem vou entrar no case de por que o wellness é um mercado, enfim. Vou falar só como que a gente funciona, né? O marketing tradicional das empresas, hoje a indústria, o que a indústria faz, né? Ela tem lá a sua capacidade produtiva e tem aquele bando de produto, né, que já está na linha delas. Aí a indústria vem e empurra esses produtos no consumidor. Vem cá, olha, o meu leite é melhor, o meu cereal é melhor, e fica empurrando aqueles produtos. A gente faz ao contrário, né? O que a gente faz é justo entender o que o nosso consumidor quer e depois trazer o produto que ele quer. Né? Às vezes é um formato que ele nem sabe. Sabe por que a gente lançou o raspador, por exemplo? A gente começou no nosso Instagram falar de Ayurveda. Ayurveda, essa medicina milenária indiana, e a gente percebeu que estava com muito, tipo, todo mundo salvava o conteúdo, passava o conteúdo, as pessoas estavam com muita demanda da Ayurveda. E a gente falou, poxa, tem coisa aí, né? As pessoas estão interessadas em Ayurveda, vamos trazer soluções da Ayurveda com uma releitura moderna? Então, nesse sentido, isso deu indícios para a gente, né? Para a gente começar com o MVP do raspador, e depois a gente falou da cúrcuma, que também é bastante importante na Ayurveda, a própria escova seca que a gente tem com base na Ayurveda, por causa dessas indicações. Então, a gente fez um marketing ao contrário, nesse sentido a gente inovou. E, claro, naquela época, a gente não tinha toda a tecnologia para poder extrair toda essa informação do consumidor. Mas a ideia é que a gente sim que ia para esse caminho, né? A gente tinha um racional, olha, a gente quer fazer esse marketing ao contrário, a gente quer entender nossa comunidade, o nosso consumidor, pegar esses dados e trazer para eles as soluções que eles querem, né? Inclusive, eu tinha uma reunião antes de entrar nessa, que era justo sobre o próximo pipeline. E a gente fez o próximo pipeline escutando as pessoas, né? Os novos produtos que estão vindo. Então, foi basicamente essa inovação que chamou a atenção dos anjos. Eles adoravam esse slide, era impressionante. Esse slide que a gente explicava esse marketing ao contrário. Era especificamente isso que você queria que eu falasse, Maria Rita, tinha algum outro ponto que eu não estou lembrando aqui? Não, eu acho que é isso que é perfeito, assim, eu acho que primeiro é isso que você falou, que eu acho que é fundamental, né, que não é enfiar uma solução goela abaixo do problema, é entender qual é o problema e construir uma solução. E depois, é a capacidade de pegar um mercado que tem duas características fundamentais, que é um mercado muito grande, né, um mercado de saúde, é um mercado muito grande, saúde no sentido de bem-estar, que é o mercado onde elas estão, é um mercado gigantesco,
e é um mercado que está numa transformação enorme. E elas conseguiram nascer digital, entender como que é essa comunicação com o consumidor de uma forma digital, construindo um relacionamento e não vendendo produto. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Poderia parecer muito igual a qualquer outra loja que vende wellness, que vende produtos para bem-estar e consumo. Eu conheço uma lista enorme. Todo mundo que gosta desse mercado tem listas. Mas eu acho que é exatamente isso que a Natália mostrou, como elas entenderam diferente, né? Que é isso, entender um problema e trazer uma solução para esse problema que seja adequada. E de repente a gente deixa de ser vista como marquinha de Instagram de menina, porque sim, à primeira vista eu falo 2 meninas fazendo uma marquinha de Instagram para ser uma empresa de tecnologia, né? Eu acho que aí é aí que dá o clique e aí você vende de outra forma. Legal. Meninas, a própria Aline também, que tem a agência de comunicação, ela fez uma outra pergunta, que é o que eu posso oferecer como benefício aos anjos? Mas eu queria explorar até essa pergunta no sentido assim, quem é o investidor anjo? Quem é essa pessoa? Onde que ela está? Onde ela vive? O que ela come? Em que momento que ela se torna um investidor anjo? E o que ele quer exatamente? Ele só quer ganhar dinheiro? Ele está fazendo uma aposta para ganhar muito dinheiro? Maria Rita, você pode explorar um pouco mais isso? Quem é esse investidor anjo? É muito legal, e isso, Célia, porque até eu vou pegar já que a Natália citou o Cássio, né, o Cássio Espina, que é meu irmão, que foi o presidente fundador da Anjos e que também liderou o round da Holistics. Ele, no comecinho da Anjos do Brasil, vai fazer 10 anos, no começo ele falava que era igual cabeça de bacalhau, investidor anjo. Você já viu muito bacalhau, mas você já viu cabeça de bacalhau? Ninguém viu, ninguém sabe onde está, né? Hoje já não é mais assim. Hoje dá para conhecer muito melhor os investidores, a gente tem um volume muito mais significativo, né? Então, investidor anjo, no geral, é uma pessoa física que teve algum tipo de sucesso na sua carreira, né? Então, não é uma pessoa milionária, mas é uma pessoa que teve um resultado positivo com a sua carreira, seja com a sua própria empresa. Então, uma boa parte dos investidores anjo no Brasil e no mundo são empresários. A outra grande parte são pessoas que têm uma carreira corporativa, então são diretores de grandes empresas, aquilo que a gente chama de C-level. E a gente tem uma parte menor, um pouco de profissionais liberais, médicos, advogados, né? Então, ele tem capital suficiente para poder investir em torno de uns 50 mil reais no ano num investimento muito arriscado, porque investimento anjo é um investimento de alto risco, a chance de perder é muito alta, né? Então, ele faz isso. No geral, são pessoas, a faixa etária hoje já está variando bastante, mas são pessoas muito assim, chegando nos 40, passando disso, então, em termos de idade, é isso. A grande maioria são homens, a gente adora os homens, mas a gente quer ter muito mais mulheres, fica um ecossistema muito mais interessante, muito mais dinâmico, muito mais diverso, e com isso muito melhor para poder aportar, né? E você encontra hoje esses investidores muito em redes de investimento anjo. E para todos os empreendedores, o que eu mais digo é busque isso dentro de uma rede, né? Por que você vai encontrar melhor? Primeiro, porque a rede garante muito mais conhecimento compartilhado, né? Que nem a Nath falou, não dá para dar 10% para um investidor anjo que colocou 40 mil reais no seu negócio. Você inviabilizou o teu negócio ali para frente totalmente. A rede sabe disso, né? Depois você consegue encontrar e atingir vários investidores de uma vez só, né? Você consegue ter boas práticas, você consegue ter alguém para quem reclamar se alguma coisa não estiver dando certo, se não estiver funcionando muito bem. Então, hoje é muito mais fácil você conseguir encontrar esses investidores assim. Esse é o perfil. E quando você pergunta sobre o que eles querem de retorno, né, a troca que a gente faz é investimento por participação acionária. A nossa moeda de troca se chama equity, para usar o termo que a gente usa, o termo em inglês. Mas isso é uma participação acionária, que normalmente para anjos vai estar entre 5% e 15% de investimento, mais ou menos, entre isso. Isso é o que a gente espera que aconteça, né? Eles querem retorno financeiro, sim, não é filantropia, mas nenhum anjo faz isso só pelo retorno financeiro. Porque tem outros jeitos muito mais fáceis deles ganharem dinheiro, gente, sendo muito sincera e muito honesta. Investimento anjo é um investimento de risco, demanda tempo, demora. Então, todos os anjos que eu conheço no mundo, e eu conheço, acho que anjos em quase todo mundo, eles têm um outro interesse, que não é só o retorno financeiro.
quer se envolver com um projeto legal, ajudar a resolver um problema que existe no mundo, poder aprender coisas novas, se tornar mais interessante, ajudar com o que eles sabem. Então, sempre tem isso, mas sempre tem uma expectativa de retorno financeiro, e é importante que tenha, porque, como eu disse, eles não são milionários. Se esse dinheiro não voltar e eles não tiverem esse retorno, eles não vão continuar investindo. E o que a gente quer é que isso exista para que a gente possa apoiar empreendedoras e empreendedores ao longo do tempo. Eu acho que eu queria até te complementar, Maria Rita, para as pessoas também não perderem tempo, né? Que o investidor anjo também, em geral, não é que ele busca uma rentabilidade mensal, né? Não é que ele quer investir, tipo, num salão que vai dar a renda mensal ou numa padaria que vai dar a renda mensal, mas talvez numa rede inovadora de salão que vai fazer atendimento e marca pelo WhatsApp, que essa rede um dia vai ser vendida por o Boticário, não sei. Isso sim, mas não num negócio que vai ser seu ganha-pão, né? Que vai gerar aquela receita recorrente. Isso, em geral, não vejo atraente para Anjo. Ele realmente vê negócios que tenham uma saída, que tenham escalabilidade, né? Que podem ser comprados por grandes corporações depois. Ótimo. E aí, falando sobre esse investidor, uma vez que você acha eles, a gente está indo para o contrato, assinando o contrato, mexendo aí no contrato social da empresa. A Mayra, ela fez uma pergunta que tem a ver com esse momento, que é de você... Como que você destina um percentual da sua empresa? Ela fez a pergunta assim, cada um do Friends and Family, você destina um percentual da empresa? Então, assim, eu acho que tem dois momentos aqui, essa pergunta a gente pode separar em dois. A Natália responder como que ela fez isso formalmente no contrato social dela, com a família dela, né, com os membros, e Maria Rita, você falar como que é feito esse momento do contrato com a rede Anjos do Brasil. Assim, em geral, né, é de prática meio que você vende pelo menos um preço para todo mundo. Não é que eu falo assim, mãe, o seu custou 2, Eduardo, o seu 5. Não, é exatamente proporcional ao dinheiro que a pessoa colocou, né? Porque isso, assim, se todo mundo entrar na mesma, que a gente fala, rodada, né, naquele mesmo momento. Óbvio, se tem mudanças de tempos aí, né, ou seja, entram investidores em diferentes momentos, a empresa vai valorizando e geralmente a cota vai ficando mais cara, né? Então, o percentual da sua empresa que você vende com um determinado dinheiro vai ficar cada vez menor. Então, no meu caso, eu coloquei direto no contrato social porque eu achava que era muito complicado explicar qualquer outro veículo para o meu Friends and Family. Então, eles têm percentual direto na minha empresa, todo mundo proporcional ao dinheiro que colocou. E nesse sentido, eu até me arrependo um pouco, assim, eu fui cabeça dura, né, porque me falaram muitas vezes, faz o que eles chamam um título, um mútuo conversível, né, que é basicamente uma dívida que depois converte em participação da empresa quando tem novos investidores, quando você já está mais lá na frente. Mas é menos burocracia, né? É realmente um contrato particular, você com os investidores, e você só acorda os termos que você vai eventualmente dar essa participação. Eu quis colocar direto no contrato social. Eu me arrependo um pouco, porque hoje eu tenho uma sociedade, enfim, que depois complicado, mas acho que Maria Rita, posso passar a bola já, acho que no meu caso foi isso. Não, tá perfeito. Eu acho que é legal a gente falar, né, as coisas que a gente fez que às vezes dão certos ou que não dão, porque é experiência, a gente vai aprendendo, né? Acho que na pergunta, aí tem duas perguntas juntos. Uma pergunta é a pergunta de valuation, né? Que é a pergunta de quanto vale a minha empresa, quanto que eu vou dar de participação nesse negócio. Pergunta de $1 milhão, complicadíssima de decidir para startups, né? Não tem uma técnica específica para valuation de startups, então não dá para eu explicar um monte de questões ligadas a isso, mas o que você tem que pensar é sempre isso, né? Enquanto for entrando aí Friends and Families, como a Natália falou, no máximo 5%, talvez até menos do que isso. Anjo vai estar entre 5% e 15%, mais ou menos, em geral, porque aí depois vai vir os VCs que vão pegar mais uns 15%, 20%, e assim vai indo. E os empreendedores, os sócios que realmente estão no negócio, precisam continuar com a participação majoritária por um bom tempo,
né? Uma hora eles ficam minoritários, mas não é no anjo, não é no Series A, não é no Series B. A gente numera as séries de investimento, as rodadas, por letras, A, B, C, D, e assim vai indo. Então, uma parte da tua pergunta é essa. A outra parte, em termos de instrumento jurídico, né, de contrato. No Brasil, a grande maioria das startups é uma limitada, né? O investidor anjo não quer entrar numa limitada, não vai entrar numa limitada, e eu acho que ele não deveria entrar numa limitada. Por quê? Porque a gente tem uma série de riscos trabalhistas no Brasil que são muito grandes, que aumentam muito o risco do investidor. Então, em geral, o que o investidor faz ele faz esse contrato que a Natália falou, que é o contrato de mútuo conversível, né? Ele é uma dívida, entre aspas, ela não vai ser paga, ela não tem garantia real, mas tem lá as regras de como isso vai se tornar depois. Então, ele não entra no contrato social porque é uma limitada. E aí, o que acontece com esse contrato? Depois de um tempo, que pode ser normalmente 2 ou 3 anos, ou então, quando se recebe um investimento maior, essa empresa vai se tornar uma sociedade anônima, uma SA de capital fechado, né? E aí sim, você transforma esse contrato de mútuo numa participação acionária, mas aí não é no contrato da limitada, ele vai ser um acionista da tua empresa, que vai ter uma governança muito clara, é muito diferente de uma limitada. Então, esse é o caminho jurídico. E aí sempre vale a pena falar uma coisa, e eu posso falar isso com a maior tranquilidade, porque eu não sou advogada, não tenho nenhum advogado, você precisa de apoio jurídico nesse momento. Por mais que você esteja curioso, por mais que você aprenda, por mais que você olhe, é muito importante ter um advogado que entenda do mundo de startups para te ajudar. Então, também não pode ser o primo, que pode ser um societário maravilhoso, mas não sabe, não entende essa lógica. Porque tem muito detalhe nesse contrato que pode ser muito significativo nas rodadas posteriores. Então, vale muito a pena investir num bom advogado. Eu sei que é difícil quando você está lá no começo e tudo, mas vale muito a pena fazer isso, encontrar um advogado. Hoje a gente já tem vários advogados bons no Brasil, então com isso você acha para todos os estilos, para poder apoiar nesse momento, porque são documentos muito importantes. Ótimo, Maria Rita, e acho que essa resposta cabe também para a Jaciara, porque ela está querendo entender um pouco mais sobre o mútuo conversível, que a Natália comentou. Acho que um bom advogado pode ajudar a esclarecer as dúvidas, viu, Jaciara? Gente, se você me permite, Célia, só fazendo um comentário para quem quiser entender isso, no site da Anjos do Brasil, a gente tem o Guia de Investimento Anjo e Documentos Legais. É gratuito, então a gente só vai pedir para você fazer um mini cadastro aí para a gente poder te pôr na nossa base, mas depois, se não quiser, sai também. E aí você pode baixar, ajuda a entender também isso, tá? É anjosdobrasil.net/guia. Tá ótimo. E, gente, a gente está indo para a reta final. Eu só vou fazer mais uma pergunta para fazer o fechamento da mentoria hoje, que a Marina, ela perguntou, Natália, se teve mentores, pessoas que ajudaram nessa jornada de captação, estruturação aí desse processo inteiro de captação e investimento, se teve alguém que já estava junto contigo. Não, com certeza. E aí eu acho que até gosto de trazer um pouco a questão dos sócios, né? Porque essa jornada começa aí também, né? Eu vejo que essa junção minha com a Nicole, né? Eu realmente tinha esse negócio, a ideia de fazer esse negócio que fosse criar essa love brand, né? Essa marca muito forte, mas não entendia nada de marca. Né? A Nicole, que é a arquiteta da marca, né? Ela que entende do branding. E foi muito bom. A Nicole, por outro lado, não tinha ideia desse universo de investimento, né? Eu falava as rodadas, o dinheiro que eu queria levantar, a Nicole falou, Natália, quem vai dar esse dinheiro para a gente? Eu falei, vai, relaxa, vamos lá, a gente vai fazer, vai ser difícil. Mas, então, às vezes, se associar, né, a pessoas que entendam um pouquinho. Eu vim, minha trajetória, então, foi ao longo da minha vida, né? Eu realmente trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro, então trabalhei em fundos de investimento, então sabia um pouco dessa lógica, né? E depois eu fiz MBA, então eu estudei bastante também. E no MBA eu tive assim professores que também eram investidores anjos, professores que trabalhavam em venture capital, né? E aí eu realmente usei essa rede como mentores. Então foram meus primeiros mentores, foi realmente durante o MBA. Então eu participava assim, sério, concurso de
Venture Capital International Competition, então concursos que simulam o momento de você, uma rodada de investimento, né? Então, iam umas startups de verdade, né? Os juízes eram investidores de verdade e a gente, como participante, simulava ser um fundo de capital de risco. Então, isso que foi uma simulação, para mim, foi um treinamento, porque era muito real. Então, você se associar a essas coisas, esses eventos, né? Tentar aprender, né? Um pouquinho antes de realmente colocar a cara a tapa, é bem legal. E, claro, toda a rede da Anjos do Brasil continuam sendo, né? A Maria Rita, o Cássio, eu falo com ele, assim, semanalmente. A gente tem muita troca, então, com certeza, tem mentores importantes aí ao longo do caminho. Meninas, estamos chegando ao fim. Tem, assim, umas 5 perguntas aqui que eu não estou conseguindo puxar, porque a gente vai ter que encerrar a mentoria, mas eu vou pedir, Natália, Maria Rita, como que as meninas que estão aqui assistindo, elas podem procurar mais informações ou algum contato e se conectar com vocês? Vou deixar aí para vocês darem aí os contatos finais. Não, super bacana. Assim, no site da Anjos do Brasil tem muita informação, né? No nosso canal de YouTube tem palestra, tem as palestras do Congresso todas gravadas. Então, vou sugerir para vocês todas poderem olhar, poderem seguir a gente, porque tem muito conteúdo bacana de acesso livre. A gente não consegue dar mentoria individual, já vou falar isso super claramente. Às vezes tem gente que me escreve e fala, me ajuda, não dou conta, gente. Né? Assim, a gente não consegue. A Anjos do Brasil tem uma equipe super pequena, a gente também é uma organização sem fins lucrativos, então não vou nem me oferecer para fazer uma coisa que eu não consigo fazer, que eu não dou conta, mas dá para fazer isso assim super bem. Então, eu acho que tem aí, a gente tem uma série de informações, e hoje em dia, se você colocar investimento anjo no Google, dicas, você pode assistir, como a Natália falou, uma série de concursos que existem e tudo isso para poder aprender. Né? E preparem-se, aprendam, tem muito conteúdo bacana, dá para ir atrás. Eu acho que isso realmente tem muito conteúdo hoje disponível na internet, né? Eu acho que isso é muito bacana. E você começar a fazer essas conexões, né? Começa com a Anjos, de lá você aprende muita coisa. Eu recomendo, assim, tem muito livro bom, sabe? Eu acho que isso, sim, que depois eu posso até passar a minha listagem de livros, assim, que eu acho que ajudam muito nesse caminho. Então, também estudar, realmente, eu também não posso me oferecer a dar mentoria para cada um, porque vida de empreendedor, gente, não dá tempo para nada. Eu nunca tive tão magra na minha vida porque eu não tenho tempo para comer, assim, desse nível, porque não dá tempo. Mas, enfim, então, mas eu posso ajudar com essa questão dos livros. Enfim, buscando cursos, se associar a assistir esse tipo de palestra, né? Porque você vai ligando aos pontos, mas é demorado, né? Você não vai fazer da noite para o dia, o processo é demorado, o processo de levantar dinheiro é demorado. Se eu for pensar, a minha preparação para chegar no ponto que eu conheci a Maria Rita foram 10 anos. Não para desanimar, mas realmente não é quero levantar dinheiro e amanhã você faz um business plan em uma semana e apresenta. Não, cara, é muita preparação. Né? Enfim. Resultados que tem que mostrar, né, Natália? Na hora do pitch, né? Não é um PPT exato. bonito, é o resultado dentro do PPT. Tem que chegar bem afiado. Gente, muito obrigada. Foi um prazer aí estar com vocês, viu? E um beijo para todo mundo. Eu vi aqui um monte de agradecimento no chat. A Mildma ali batendo palma, Marina, Grazi também. Gente, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, beijo, tchau. Obrigada, Tchau, tchau, gente.